Continuando essa parte 2 aqui, vetorização de logotipo. Para desenhar então a letra D, seleciono aqui a ferramenta seleção, seleciono a letra A, dou um sinal de mais aqui no teclado numérico para duplicar, aperto a tecla Ctrl e puxo o desenho até a letra D. Então, desloquei, aliás, fiz uma cópia do desenho que eu fiz com A e puxei até a letra D. Então aqui eu seleciono aqui o contorno da letra A que eu fiz, clico aqui na parte de cima esquerda, onde está curvo, eu vou transformar numa linha reta e vou puxar esse nó apertando a tecla Ctrl. Ela me restringe de forma que eu não saio da linha e puxo até a parte de cima da letra D. Da mesma forma, aperto a tecla Ctrl, venho até essa parte da haste, clico em qualquer ponto aqui dessa linha, dou 2 cliques para criar um nó e arrasto aqui, ajustando. Você percebe que ela não fica alinhado. Isso aqui depois eu arrumo colocando linhas guias. Essas aqui vai ficar demais, então eu clico e dou um delete. Vou clicar nessa aqui para dar um delete. Ctrl Z aqui. Vamos tirar essa aqui que é melhor, que ela que está demais. Pronto. Aqui já ficou a parte da haste. Então vou clicar mais uma vez aqui para apagar esse ponto e apagar esse aqui, ó. E seleciono aqui com a ferramenta, com a própria ferramenta forma. Vou dar um clique, selecionei. Vou aqui nas teclas de direção com a seta para cima e começo a deslocar até alinhar com a parte de cima do desenho da letra D. Lembrando que se eu apertar a tecla Ctrl com os nós selecionados, eu também consigo movimentar aqui as linhas do objeto. Seleciono a ferramenta de seleção, vou agora no centro da letra onde eu tenho o pequeno retângulo, vou selecionar ele e vou transformar ele em objeto, vou transformar em curvas. Então eu seleciono ele, que selecionou a linha, não, tem que selecionar o objeto. Seleciono, vou lá em organizar e converter
em curvas. Tá difícil aqui, tá lento. Vou fazer o seguinte aqui, vou apertar Alt, ó. Não, veio o menu. Ó, converter para curvas. Vou dar um clique fora aqui para desaparecer o menu. Tá lento. Vou na ferramenta forma, seleciono aqui esse pequeno triângulo aqui e seleciono só os nós da parte de cima, e com as setas de direção aqui do teclado eu vou clicando e vou deslocando ele. Lembrando mais uma vez que depois de selecionados os nós, aperto a tecla Ctrl e também posso movimentar. Ela restringe, ó, o movimento numa angulação, ou se eu conservar aqui ela apertada, eu ajusto aí até a parte de cima. Então deslocou um pouquinho, vou com a seta direção para baixo e vou clicando até ajustar ali na linha guia. Então a parte mais fácil de desenhar aqui do logo da Sadia é a letra I, né, e o pingo aqui também do I. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, contorno aqui a letra I, seleciono a ferramenta forma, clico lá em um dos cantos e arredondo aqui os cantos da letra I. Vou selecionar aqui a ferramenta zoom, dar um clique para ajustar. Então selecionar aqui ferramenta forma. Então essa pequena diferença aqui que aparece, né, entre a linha e o desenho da letra, isso é distorção da imagem. Então a gente nem leva em consideração. É a diferença que está nos cantos quando se escaneia uma imagem, né? E a letra I, aliás, o pingo, é uma forma aqui para deixar bem alinhado, é colocar uma linha na parte de cima e uma na lateral aqui da bolinha, e pegar a ferramenta elipse e lá no canto esquerdo superior apertar a tecla Ctrl para ela vir proporcionalmente aqui e ajustar aqui no tamanho. Também dá uma pequena distorção aí, é pouca coisa. Para desenhar a letra S, vou puxar aqui mais uma linha guia para alinhar aqui a parte de cima, mais uma outra linha guia, vou dar 2 cliques nela, ela me cria aqui pontos de controle. Eu vou inclinar ela e vou trazer aqui até na parte de baixo da letra aqui, ó. Clicar mais uma vez para dar mais uma inclinada, que a hora que eu desenhar a linha
Aí fica alinhado. Mais um pouquinho. Então eu ajusto o zoom só para ver a letra S e seleciono a ferramenta mão livre aqui, que é para desenhar a linha. E começo aqui, dou um clique, vou até um pouquinho mais para cima, dou 2 cliques e dou mais 2 cliques aqui nessa curva mais fechadas. Clico novamente porque ela saiu fora, dou mais 2 cliques. Percebe que ela, quando eu dou 2 cliques, ela continua. Então aqui mais 2 cliques, aqui mais 2 cliques, e eu vou até aqui essa parte mais curva, eu dou 2 cliques, vou lá na parte de cima, dou mais 2 cliques e fecho aqui com um clique. Então aqui eu fiz, não é nem um contorno, mas é um esquema para mim começar a fazer uma letra S. Seleciono aqui a ferramenta forma e vou transformar essas linhas em curva. Então dou um primeiro clique nessa linha, até me aparecer aqui na barra de propriedades aqui a curva, né, o ícone para transformar em curvas a linha. Então a gente já tem os 2 pontinhos de controle, eu seguro a linha e puxo para cima, já vai me dando a forma. Nessa parte de baixo eu também só dou um clique em cima só para selecionar e arrasto aqui para cima, ó, fazendo com que ela consiga pelo menos chegar na forma curva aqui desse S. Na parte de baixo eu já vou formando a curva aqui para deixar o meio mais limpo para mim, porque elas ficam muito juntas. Então vou lá de novo na barra de propriedades lá, ó, clico no ícone aqui, converter em curva a linha, né, e vou dando uma puxadinha e vou ajustando. Aqui talvez a gente precisa colocar outro ponto de controle, vamos ver. Você vê que já transformou em curva. Agora eu vou pegar aqui, eu vou trabalhar o ponto de controle, ó. Puxo para baixo e esse aqui eu puxo para cima. Ali eu tinha puxado as linhas, aqui eu tô puxando o ponto de controle, ó. Ok? Nessa linha mesma coisa, ó, só cliquei em cima dela, venho aqui na barra de propriedades aqui, ó, nesse ícone que transforma a linha em curva. Ela já ficou curva aqui porque já apareceu os pontos de controle, ó. Eu vou puxar a seta para cá, a seta vai ficar
prendendo nas linhas guia porque ela tá com aquele efeito do ímã. Mas ó, eu vou dando uma ajustada. Aqui é um trabalho cirúrgico, não é na primeira que você acerta aqui. Isso aqui é só para você também ter uma ideia de como a ferramenta funciona e você começar a trabalhar com ela aqui para poder ajustar. Então eu vou jogar mais um pouquinho. Eu acredito que essa ponta aqui, ó, eu posso trazer um pouquinho mais para baixo, mas ela vai ficar presa nas linhas guias. Mas eu vou acertando mesmo assim, ó. Ainda tá com bico. Aí a gente vai acertando. Então é dessa forma que a gente... Então eu seleciono um nó para poder selecionar aqui aliás, para ficar selecionado o ponto de controle, ó. Tanto que só está aparecendo dessa linha aqui, ó. Então aqui a gente vai dando uma ajustada. Então depois de ajustado o S, eu seleciono aqui a ferramenta seleção, vou dar um clique com o botão direito e vou desbloquear o logotipo que está em azul. Então eu desbloqueando ele, agora eu posso selecionar e dar um delete. Só vai ficar os contornos da letra, tanto que depois precisa fazer uns ajustes, mas aqui você já tem de uma forma geral como ficou. Aqui, para fazer o acabamento, eu vou selecionar a letra A e vou em organizar e vou combinar os dois objetos. Os dois objetos aqui, que é essa parte maior e mais o retângulo. Da mesma forma eu faço com a letra D, seleciono essa parte maior e o retângulo de dentro, vou em organizar e combinar, que a tecla de atalho é Ctrl L. Seleciono o A novamente e dou um Ctrl L aqui para combinar e pinto de vermelho. Pinto de vermelho. Então toda as letras minúsculas. E o S é preto. E tiro os contornos das letras menores. Seleciono todas elas e clico com o botão direito do mouse aqui na paleta de cores no X. Então dessa forma acabamos de vetorizar aqui como exemplo o logotipo da Sadia. Aqui ainda tem alguns retoques aqui nos cantos das letras, aqui na parte viva, né? Esses cantos, as pontas da letra A, letra D. Então, para não demandar muito tempo, mas no aspecto geral, tá aqui a vetorização, um exemplo de vetorização de um logotipo.
Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gosta de matemática ou tem algum conhecido que goste, convido a conhecer os meus trabalhos, os fantásticos números primos e sequências numéricas mágicas. Obrigado e até a próxima aula.